Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, os funcionários que se faz presente. Boa noite ao Nil, que se faz presente hoje de Herculândia. Tem um recadinho para os vereadores no final da sessão. Estefânia e Fabiano, nosso boa noite. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito do senhor secretário matérias constantes no expediente. Senhor presidente, ata 1389. Sessão extraordinária, 13 de dezembro de 2022. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2022, às 19 horas, junto à sala da sessão da Câmara Municipal de Ivaté, invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença dos senhores vereadores, servidores e comunidade presente, o senhor presidente João Carlos Tessarolo declarou aberta a sessão ordinária com a presença dos seguintes parlamentares: Alceu de Oliveira Mafra, Claudecir Tessarolo, Edilson Chalegre Nunes, João Edson Felito, Leonato Generali, Rubens da Silva Rocha, Sérgio Gomes da Silva Filho, Valdir Adriano Santos. Havendo o número regimental, a presidência instalou a sessão e passou para o primeiro secretário, a qual realizou a leitura das matérias constantes no expediente. Ata de 1388 da sessão ordinária de 6 de dezembro de 2022, aprovada. Indicação número 045/2022, subscrita pela totalidade de vereadores, levada em sessão plenária, onde sugerem ao Executivo do município a possibilidade de demolição do prédio que abrigava o antigo clube e colocando o espaço para a construção da unidade mista de saúde, deferida a indicação número 46 de 2022. Subscrita pela totalidade de vereadores, levada em sessão plenária, onde sugerem ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder adicional de insalubridade aos servidores públicos do município, como zelador, auxiliar de serviços gerais, tratorista, operadores de máquinas pesadas e motoristas. Deferida. Indicação número 47 de 2022, subscrita pela totalidade de vereadores, levada em sessão plenária, onde sugerem ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de construir um muro em torno da Escola Municipal Professor Walter Bergman, a parte que falta, deferida. Esgotada a leitura do expediente, a presidência solicitou do secretário a inscrição dos vereadores no livro especial. Fazendo uso da palavra, o vereador Valdir Adriano Santos cumprimentou o senhor presidente e demais vereadores, servidores da casa, comunidade presente e aos que acompanham por meio das redes sociais. Conseguinte, prosseguiu realizando cobranças ao prefeito municipal sobre a elaboração do projeto Oficina Escola. Disse que o recurso financeiro já foi enviado ao município e depende da prefeitura para elaborar o projeto. Dando continuidade às cobranças, falou sobre a necessidade de elaborar projeto de irrigação para atender os pequenos agricultores do município. O vereador comentou sobre a situação que se encontra o conjunto habitacional Eldorado. Diz que passaram-se 2 anos de mandato do atual prefeito e que foi feito em melhorias no conjunto. Continuou, cobrou o uniforme para os trabalhadores da limpeza pública, prosseguiu falando da necessidade de uma melhor avaliação sobre o local que irá construir a unidade mista, encerrou agradecendo e invocando a Deus. Fazendo uso da palavra, o vereador Sérgio Gomes da Silva Filho cumprimentou o senhor presidente e demais vereadores, servidores da casa, comunidade presente e que acompanham por meio das redes sociais. Conseguinte, prosseguiu realizando comentários sobre indicações da presente sessão, sugerindo reaproveitar o pré-moldado do prédio antigo do clube, que será derrubado para a construção da unidade mista de saúde, que será utilizado para ampliar a cobertura do pátio rodoviário, assim garantido mais espaço coberto para abrigar os veículos públicos. O vereador comentou sobre a necessidade em ser atendida a indicação que sugerem ao prefeito instituir no plano dos servidores adicional de insalubridade na categoria dos servidores municipal. Dando continuidade, realizou comentário para que realize construção do muro da escola municipal. Muro que já faz divisa com o pátio rodoviário. Encerrou agradecendo, não havendo mais oradores inscritos no livro de especial. Foi instalada a ordem do dia e solicitado das matérias constantes em uma discussão e votação. A comissão representativa de recesso parlamentar em conformidade com o regimento interno. Presidente João Carlos Tessarolo, membros João Edson Felito,
Rubens da Silva Rocha, Alceu de Oliveira Mafra, Leonato Generali, aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 8/2022 dispõe sobre a aprovação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro 2020 do município de Ivaté, sendo iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Em segunda discussão e votação de forma global, assim a redação final. Aprovado de forma unânime. Projeto de Lei 13/2022 estima a receita e a despesa do município de Ivaté para o exercício financeiro 2023, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Em segunda discussão e votação de forma global, assim como a redação final, aprovada de forma unânime. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na presente sessão, o presidente solicitou dos secretários se haviam inscrições de oradores no livro de explicações pessoais. Fazendo uso da palavra, o vereador Claudecir Tessarolo cumprimentou o senhor presidente e demais vereadora, servidores da casa e comunidade. Conseguinte, prosseguiu agradecendo aos colegas vereadores e servidores por estar junto no decorrer do ano 2022, encerrou desejando um Feliz Natal e próximo Ano Novo, de muita paz para toda a população de Ivaté. Fazendo uso da palavra, o vereador Sérgio Gomes da Silva Filho disse que nunca houve interesse de estar contrapondo com nenhum secretário, e sim em ajudar na administração. Solicitou para que fosse registrado que não existe posicionamentos e contrapondo de linha de pensamento de cada vereador, e que os respeite, e encerrou desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Fazendo uso da palavra, o vereador Leonato Generali cumprimentou o senhor presidente e demais vereadores, servidores da casa, comunidade que se faz presente e aos que acompanham por meio das redes sociais. Conseguinte, prosseguiu externando agradecimento a Deus por chegar ao final do ano 2022 e agradecer aos colegas e servidores pela compreensão. Parabenizou o presidente João Tessarolo pelo trabalho prestado na frente do Legislativo Municipal, dando continuidade, disse respeitar as opiniões, manifestando a não concordância na realização da eleição da mesa diretiva. Encerrou desejando Feliz Natal e Ano Novo abençoado. Fazendo uso da palavra, o vereador da casa e comunidade prosseguiu realizando uma breve prestação de contas dos trabalhos no decorrer do ano 2022, onde os vereadores conseguiram recursos financeiros junto aos seus deputados que os representam. Assim, espera que o ano 2023 seja de grandes realizações no município. O vereador parabenizou o senhor João Carlos Tessarolo por esses 2 anos à frente da mesa diretora da Câmara Municipal e que mesmo realizou seu trabalho com respeito e transparência. Prosseguiu, parabenizando e desejando sucesso ao novo presidente, senhor Edilson Chalegre Nunes, e toda a mesa diretora, que conduzirá a Câmara nos últimos 2 anos. Fazendo uso da palavra, o vereador Alceu de Oliveira Mafra cumprimentou o senhor presidente e demais vereadores, servidores da casa e comunidade, prosseguiu invocando a Deus, dando continuidade, realizou agradecimento ao secretário rodoviário do município, senhor Ronaldo Tessarolo, pela realização do curso de máquinas pesadas, juntamente com o Senar Paraná. Prosseguiu parabenizando o presidente João Carlos Tessarolo, assim também parabenizando toda a mesa diretora da Câmara Municipal pela transparência e responsabilidade nos trabalhos prestados nesses 2 anos. Na oportunidade, parabenizou a nova mesa, que conduzirá por mais 2 anos os trabalhos legislativos, desejou sucesso ao novo presidente Edilson Chalegre Nunes. Encerrou desejando Feliz Natal e que o ano seja abençoado por Deus. Fazendo uso da palavra, o vereador Edilson Chalegre Nunes cumprimentou o senhor presidente e demais vereadores, servidores da casa e comunidade. Prosseguiu agradecendo aos colegas por confiar em sua pessoa. O vereador parabenizou o senhor João Carlos Tessarolo e toda a mesa diretora por trabalhar com transparência e responsabilidade, parabenizando a cada colega vereador que muitos lutaram, buscaram junto aos seus deputados recursos financeiros para fazer um município melhor, junto com o chefe. Primeiro Ano Novo, o senhor presidente agradeceu a todos os colegas vereadores, servidores por ajudar a administrar a Câmara Municipal, disse que lutou muito com transparência e honestidade e desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença dos vereadores,
servidores e comunidade e todos que acompanham nas redes sociais, invocando a proteção de Deus, encerrou a sessão do que para constar eu, Edilson Chaleg Nunes, primeiro secretário, lavrou a ata, até a ata que foi assinada por ele e pelo senhor presidente João Carlos Tessarolo. Ata 1389. Em única votação e discussão, a ata 1389. Os que concordam permaneçam como estão, os demais que se manifestem. Aprovado. Ata 1390. Sessão extraordinária, 23 de dezembro de 2022. Aos 23 de dezembro de 2022, às 8 horas, junto à sala da sessão da Câmara Municipal de Ivaté, invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença de todos, o senhor presidente João Carlos Tessarolo declarou aberta a sessão extraordinária com a presença dos seguintes parlamentares: Alceu de Oliveira Mafra, Edilson Chalegre Nunes, Claudecir Tessarolo, João Edson Felito, Sérgio Gomes da Silva Filho, Valdir Adriano Santos. Havendo número regimental, a presidência instalou a seguinte sessão e passou a palavra para o secretário, ao qual realizou a leitura da matéria constante na ordem do dia, informando a existência de requerimento subscrito da totalidade dos vereadores para que fossem discutidos e votados, inclusive sua redação final, na presente sessão extraordinária. Projeto de Lei 19/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal à abertura de crédito especial, altera os anexos do PPA e a LDO vigentes e altera a programação financeira e o cronograma de desembolso mensal, na importância de R$ 46.452,20, contendo 2 artigos, tendo recebido os respectivos pareceres das comissões responsáveis, em primeira discussão e votação artigo por artigo, assim como segundo em discussão e votação de forma global e sua redação final, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 20 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar um crédito especial, a alterar os anexos do PPA e LDO vigente e alterar a programação financeira e os cronogramas de desembolso mensal, na importância de R$ 418.069,80, contendo 2 artigos, tendo recebido os respectivos pareceres das comissões responsáveis, em primeira discussão e votação, artigo por artigo, assim como a segunda discussão e votação de forma global e em sua redação final, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente, o senhor João Carlos Tessarolo, encerrou a sessão, do que para constar, o secretário Edilson Chalegre Nunes lavrou a presente ata, que foi assinada pelo presidente e o secretário. A ata 1390, a sessão extraordinária do dia 23 de dezembro de 2022. Em uma única discussão e votação, os que concordam permaneçam como estão e os demais que se manifestem. Aprovado. Ata 1391, sessão extraordinária, aos 19 dias do mês de janeiro de 2023, às 8 horas, junto à sala da sessão da Câmara Municipal de Ivaté, invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença dos senhores vereadores, servidores e comunidade presente, o presidente Edilson Chalegre Nunes declarou a sessão extraordinária com a presença dos seguintes parlamentares: Alceu de Oliveira Mafra, Claudecir Tessarolo, João Carlos Tessarolo, João Edson Felito, Rubens da Silva Rocha, Valdir Adriano Santos. Havendo número regimental, a presidência instalou a seguinte sessão e passou a palavra para o secretário, a qual realizou a leitura da matéria constante na ordem do dia. Informado a existência de requerimento subscrito pela totalidade dos vereadores para que os projetos fossem discutidos e votados, inclusive sua redação final, na presente sessão extraordinária. Projeto de Lei 1 de 2023 dispõe sobre a concessão de revisão geral anual dos servidores públicos municipal, inativos e pensionistas do Poder Executivo do município e da outras providências, contendo 5 artigos, tendo recebido os respectivos pareceres das comissões responsáveis, em primeira discussão e votação artigo por artigo, assim como em segunda discussão de forma global em sua redação final. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 1 de 2023 dispõe sobre a revisão geral anual, remuneração dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências, contendo 2 artigos, tendo recebido respectivos pareceres das comissões responsáveis,
em primeira discussão e votação artigo por artigo, assim como a segunda discussão e votação da forma global e em sua redação final, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo 2/2023 dispõe sobre a concessão da revisão geral anual dos agentes políticos e secretários municipal de Ivaté e da outras providências, contendo 3 artigos, tendo recebido os respectivos pareceres das comissões responsáveis. Em primeira discussão e votação artigo por artigo, assim como na segunda discussão e votação de forma global e em redação final, aprovado pela maioria dos vereadores, tendo um voto contra sendo do vereador Valdir Adriano Santos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente Edilson Chaleg Nunes encerrou a sessão, do que para constar, Rubens da Silva Rocha, segundo secretário, lavou a presente ata e foi assinado pelo presidente. Ata 1391, da sessão extraordinária do dia 19 de janeiro de 2023, para única discussão e votação. Os que concordam permaneçam como estão e os demais que se manifestem. Aprovado. Ata 1392, sessão extraordinária, 24 de fevereiro de 2023. Aos 24 de 2023, junto à sessão da sala da Câmara Municipal de Ivaté, invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença dos senhores vereadores, servidores e comunidade presente, o presidente Edilson Chaleg Nunes declarou a sessão extraordinária com a presença dos seguintes parlamentares: Alceu de Oliveira Mafra, Claudecir Tessarolo, João Carlos Tessarolo, João Edson Felito, Rubens da Silva Rocha, Sérgio Gomes da Silva Filho, Valdir Adriano Santos. Havendo número regimental, a presidência instalou a seguinte sessão e passou a palavra para o secretário, a qual realizou a leitura da matéria constante na ordem do dia. Leitura dos requerimentos subscritos pela totalidade dos vereadores para que os projetos fossem discutidos e votados, inclusive sua redação final, na presente sessão extraordinária. Projeto de Lei número 2/2023 dispõe sobre o serviço, sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Ivaté e da outras providências, contendo 87 artigos, tendo recebido os respectivos pareceres das comissões responsáveis. Em primeira discussão e votação artigo por artigo, assim como em segunda discussão e votação de forma global e sua redação final. Aprovado por unanimidade, Projeto Lei 2/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recurso financeiro à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Ivaté, e de outras providências, contendo 3 artigos, tendo recebido os respectivos pareceres das comissões responsáveis. Em discussão e votação artigo por artigo, assim como em segunda discussão e votação de forma global e sua redação final, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente, senhor Edilson Chaleg Nunes, encerrou a sessão, do que para constar eu, Sérgio Gomes da Silva Filho, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que vai assinado por mim e pelo senhor presidente. Ata 1392, da sessão extraordinária do dia 24 de fevereiro de 2023, para única discussão e votação. Os que concordam permaneçam como estão e os demais que se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, o vereador Sérgio Gomes da Silva Filho, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Câmara Municipal a seguinte proposição. Indicação 5/2023. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que acione o setor responsável, visando a elaboração de projeto a fim de agariar recursos para a pavimentação da Rua Arapongas, localizado atrás da escola do Colégio Estadual Raquel de Queiroz. A sugestão se justifica devido à dificuldade de locomoção da via em consequência das más condições e que geralmente se encontra por ser em área de declive acentuado, se fazendo necessário sua manutenção constante pela frequência de danos causados com as águas das chuvas. Indicação 5 de 2023, do nobre vereador Sérgio Gomes da Silva Filho, deferida. Senhor presidente, o vereador Sérgio Gomes da Silva Filho, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Câmara Municipal a seguinte proposição. Indicação 6 de 2023.
Sugere ao chefe do Executivo Municipal que forneça treinamento aos motoristas, servidores efetivos do município, com o propósito de que tornarem habilitados a fazer o uso do carro-pipa do município. A sugestão se justifica devido ao fato de que o carro-pipa possui dispositivos dos quais os motoristas não têm conhecimento suficiente para poder manuseá-los da forma correta, rápida e eficiente. Indicação 6 de 2023, do nobre vereador Sérgio Gomes da Silva Filho, deferida. Senhor presidente, o vereador Leonardo Generali, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Câmara a seguinte proposição. Indicação 7 de 2023. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que, a exemplo dos serviços realizados na Rua Maringá, em frente à Praça da Igreja Católica e da Lotérica, promova também o alargamento da Rua Loanda, em frente ao CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil. A sugestão tem o propósito de facilitar o movimento dos veículos, principalmente dos pais dos alunos que necessitam estacionar em frente ao CEMEI para apanhar os alunos. Indicação do vereador Leonardo Generali. Indicação 7 de 2023, do nobre vereador Leonardo Generali, deferida. Indicação 8 de 2023. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que efetue o cascalhamento do terreno de propriedade do município de Ivaté, ao lado do CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil. A sugestão visa possibilitar que veículos de professores e pais de alunos possam usar o local como estacionamento, uma vez que a rua é estreita e o local fica com uma grande quantidade de veículos no final da tarde, encerramento das atividades no centro de educação, causando a confusão na via. Indicação do vereador Leonardo Generali. Indicação 8 de 2023, do nobre vereador Leonardo Generali, deferida. Indicação 9 de 2023. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que acione o setor responsável visando a abertura de um pequeno trecho na Rua Portugal, ligando à Rua José Colatino Pestana. A sugestão visa atender à solicitação dos moradores que se atendidas, facilitará o acesso à rodovia de Ivaté a Herculândia, como também ao centro da cidade. Vai em anexo o mapa do distrito do vereador Leonardo Generali. Indicação 9 de 2023, do vereador Leonardo Generali, deferida. Projeto de lei do Legislativo 3/2023 dispõe sobre o programa Wi-Fi livre visando a oferta de sinal público de internet através do sistema Wi-Fi em espaços e prédios públicos dos municípios de Ivaté, iniciativa do Poder Legislativo Municipal, contendo 7 artigos de autoria do vereador Sérgio Gomes da Silva Filho. Recebido o projeto 3 de 2023. Senhor presidente, demais vereadores, moção de repúdio 1 de 2023. O vereador, que ao final subscreve, com fundamento no artigo 140... Pega um pouco de água, por favor, alguém. O vereador, que ao final subscreve, com fundamento no artigo 140 e seguintes do regimento interno desta Casa de Lei, vem com o devido respeito ao plenário desta Câmara Legislativa, requerer a aprovação ou sem modificação do texto de moção de repúdio abaixo indicada em razão do agressivo e ofensivo e desrespeitoso ato praticado pelo senhor Valdecir Prevital, pai do atual prefeito municipal, no dia 13 de janeiro do corrente ano, em evento organizado para recepcionar o então secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Segue as falas do senhor Valdecir em anexo. A sugestão da redação da moção em repúdio é: a Câmara Municipal de Ivaté aprova a moção de repúdio ao comportamento do senhor Valdecir Prevital, pai do atual prefeito municipal, senhor Denilson Vaglieri Prevital, que, dizendo falar em nome deste, no evento ocorrido no dia 3 de janeiro de 2023,
quando se desenvolvia a recepção do secretário da Saúde do Estado do Paraná, senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, na sala de reuniões do município local. Proferiu palavras ofensivas à honra e à dignidade do vereador, senhor Sérgio Gomes da Silva Filho, que se fazia presente em razão do convite realizado pelo Executivo Municipal a todos os vereadores. Esta Casa de Lei repudia qualquer ato, ação que comprometa a liberdade de manifestação e expressão de qualquer vereador. Da justificativa do requerimento da moção de repúdio. A Lei Orgânica do município de Ivaté, notadamente no artigo 8º, prevê que o governo municipal é exercido pela Câmara de Vereadores de forma harmônica e independente, conforme o texto abaixo. O governo municipal é exercido pela Câmara dos Vereadores de forma harmônica e independente. É corolário do Estado Democrático de Direito a divergência de ideias, seja entre os próprios edis, como também com o do chefe do Executivo. Mas isso não revela antagonismos pessoais apenas administrativo. Pensar diferente disto é viver em uma ditadura que foi amplamente repelida pela sociedade brasileira, haja vista a Carta Democrática de 1988. Não é a primeira vez que membros da administração pública atual, com cargos de cunho político, como também pessoas próximas ao chefe do Executivo, manifestam palavras ofensivas à pessoa do vereador, cujo fundamento é a contradição de ideias em relação à administração. Este vereador, presente no evento em razão do convite realizado pelo Executivo, jamais imaginou que naquele local público seria tão ofendido. E o que é pior, o ofensor falou que proferia as palavras em nome do prefeito municipal e que tal afirmação parece que foi chancelada, pois até o momento nenhum ato público ou particular do senhor prefeito municipal demonstrou descontentamento com o indesejável comportamento. É certo que esta Casa de Lei não permitirá que atos como estes passem sem nenhuma manifestação, pois não é somente a honra deste vereador que foi abalada, mas sim a dignidade de todos os vereadores. Não podemos permitir que nossas manifestações, que ocorrem no exercício da tão nobre atividade da vereança, sejam motivos de ataques como foi sofrido por mim. Nossa missão é governar de uma forma harmônica, com o respeito entre os poderes. Discordar é permitir ver o mundo de uma forma diferente. Se a opinião do vereador não fosse importante, de nada ela serviria. Representar e estar na posição de dizer o que seus representantes pensam e fazer calar tal manifestação é oprimir a própria população, ao menos daquela parte da sociedade que é representada pelo vereador. Ainda as más compreensões dos propósitos de um vereador que tenta otimizar a execução do orçamento público com indicações de possíveis erros e acertos pode fadar no enterro do espírito democrático que deve revestir a maioria dos brasileiros. O pai do senhor prefeito, quando proferiu palavras que desrespeitam a autoridade constitucional e legal do vereador dentro do recinto público municipal, sem qualquer advertência, diminui não somente este vereador publicamente, mas todos aqueles que de qualquer forma tentaram manifestar o livre pensamento, especialmente nos momentos de fiscalização. Ações como esta inibem o regular desenvolvimento da harmônica convivência entre os poderes, impede a liberdade de expressão e ignora a existência do poder legislativo. Para atores dessa ação como esta, intimidar o vereador é calá-lo. Esta Casa de Leis deve ser solidária a todos os edis, impedindo e manifestando sua contrariedade a toda ação, como esta, que foge dos princípios éticos, morais e constitucionais. A propósito, nobres vereadores, as manifestações realizadas por este vereador no passado em relação à obra referia-se apenas à necessidade de atentar-se ao planejamento. Isto porque, além de tratar-se de providência legal da administração pública, também tal comportamento encontra-se fundado na Bíblia Sagrada, consoante do previsto em Lucas capítulo 14, 28 e 30, cujo texto é importante descrever.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces e não podendo acabar, todos que vierem a começar a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. A prudência anunciada por este vereador, quanto à obra anunciada naquele evento, foi meramente de prevenção, para que a municipalidade, de fato, tivesse acesso na forma pretendida, mas não, absolutamente não, de enfrentamento ou de desejo negativo. As ações acima anunciadas, mesmo que inexistissem, não dariam ao prolator das ofensas a utilização de tão desprezíveis palavras, cujas expressões não é de bom tom, sendo aqui descrevê-las. Assim, a presente moção de repúdio encontra-se pautada na indecorosa conduta do senhor Valdecir Prevital, que durante o evento de recepção do secretário Beto Preto, ocorrido dia 13 de janeiro de 2023, proferiu palavras difamatórias à honra deste vereador, utilizando termos de baixo calão, gestos ameaçadores e agressivos, faltando com o decoro e tratamento com a autoridade pública, constituída pelo povo desta municipalidade, bem como com respeito ao poder legislativo e seus componentes. É de conhecimento público e notório que tal conduta perpetuada pelo senhor Valdecir Prevital não ocorreu de forma isolada, visto que outros membros deste poder também já foram vítimas de sua repugnante. Deste modo, por entender que a desrespeitosa atitude deste senhor não ofende somente este vereador, mas toda a edilidade ivateense, especialmente pelas ofensas que ocorreram em razão dos trabalhos de fiscalização e oposição ao senhor prefeito municipal, apresente-se a presente moção de repúdio, requerendo ainda que após a aprovação desta, sejam encaminhadas cópias da presente ao Poder Executivo, a fim de que sejam tomadas eventuais providências legais e conhecimento. Vereador Sérgio Gomes da Silva Filho. É recebido a moção do vereador Sérgio Gomes da Silva Filho. Não há mais matérias constantes no expediente. Não havendo mais matérias constantes no expediente, solicito do senhor secretário se há vereadores inscritos no livro especial. Sim, senhor presidente. O vereador Leonato Generale. Vereador, tem o seu tempo de 10 minutos. Quero cumprimentar aos colegas vereadores com boa noite, cumprimentando o Paulinho, Fernando, Michel, que são os funcionários da casa. Cumprimento também o morador de Horcolândia, o Nil. Muito bem-vindo, Nil. Né, tem essa casa como uma porta aberta sempre que vocês precisarem. Cumprimento também os secretários que se fazem aqui presente, né? Não vou citar nomes, mas todos os secretários municipais que fazem aqui presente, é uma honra ter vocês aqui. Eu gostaria de mencionar aqui sobre as indicações que eu fiz, indicações cuja desde o ano passado, né, estava analisando junto a diretora ali do centro municipal, sempre estou ali conversando e a gente tentando sempre melhorar, fazer o melhor para aquilo. Tenho sempre também a porta aberta, agradeço de coração aqui a Fabiana, que sempre está ali quando eu preciso, com alguma dúvida, alguma coisa, ela está me esclarecendo. E essa indicação que eu fiz é porque também sou um usuário daquela rua, assim como o vereador Nenê, né? A gente tem nossos filhos ali, o Edilson. Então, a gente vê a necessidade daquela rua ser alargada, né? E há essa possibilidade. Estive com o secretário rodoviário, Ronaldo Tessarolo. Essa semana eu tirei um dia para a gente dar uma volta na cidade, chamei ele me atendeu prontamente, para a gente ver alguns pontos que ainda falta a gente acabar de analisar e ver o que precisa ser feito. Ele me atendeu, tirou um tempo, agradeço já ao Ronaldo por isso. E ali, a primeiro modo, né, pensaria em colocar como se fizesse dos dois lados o alargamento, mas conversando com o pessoal também ali, com o Luiz Fernando, estive na prefeitura, e a gente viu a necessidade de alargar somente do lado do CEMEI, né, que fazendo já o estacionamento, ali a maior parte é público, né, então é o CEMEI, do lado já é um terreno do CEMEI,
na prefeitura, digo eu, e um pouquinho à frente tem 2 residências, então a gente não estaria atrapalhando tanto, né? Claro que vai fazer de uma forma com que permita com que esses carros, não vai coibir a entrada desses carros em suas residências, e que vai facilitar, né, o ônibus estacionar, os pais estacionarem para deixar seus filhos. E vindo em contramão também dessa indicação, eu fiz uma outra, que a gente tem um terreno ali do lado do CEMEI que tem bastante sombra à tarde, né? Tem árvores, mas está um pouco, vamos dizer, né, faltando condições propícias para estacionamento. É onde eu peço que a máquina, falei com o Ronaldo, conversei com eles, pedi para que a máquina, né, por isso que eu fiz essa indicação, passasse ali, colocar um cascalho para que os professores tenham ali vamos colocar um local adequado para estacionar seus carros, para que possam descer sem sujar seus pés, para ter o seu dia de trabalho normal, né? E tem aquela sombra que pode ser aproveitada. Falando ali da rua José Colatino, alguns moradores me chamou e tomei ciência ali do que estava acontecendo. Tem a rua, tem os postes, né? Inclusive tinha alguns postes que não estavam na rua de trás, não estavam ligados. O Ronaldo já esteve lá, já está ligado também. E essa rua ela não tem saída, ela tem uma entrada e o final dela acaba num pasto, né? Ela já existe no mapa de Ivaté, ela tem ligação com a Rua Portugal, mas essa Rua José Colatino ela acaba num pasto, porém tem os postes, né? Já tem o caminho da rua. Estive ali também na secretaria, conversei com o engenheiro, a gente viu a possibilidade e atendendo essa reivindicação dos moradores, por isso fiz essa indicação e acredito que, né, já conversei com o secretário, que será efetuado o processo ali para abrir essa rua. Sobre a moção de repúdio do vereador Sérgio, não posso deixar de comentar, é um direito dele, né, é um direito dele fazer. O que eu vou falar aqui não dá direito à pessoa citada, que é o seu Valdecir Prevital, a fazer ou tratar ou destratar as pessoas. Mas sempre eu vejo como toda ação tem uma reação, né? Não dá o direito, viu, vereador Sérgio? A gente acabou de conversar ali embaixo, ele citou algumas coisas, mas eu vejo que como toda ação tem uma reação. Essas são minhas palavras. Boa noite, obrigado. Senhor secretário, há mais vereadores inscritos? Senhor Valdir Adriano Santos. Nobre vereador, e tem o seu tempo de 10 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, comunidade faz presente. Gostaria de estar comentando aí, até foi lido agora há pouco, sobre o projeto Oficina Escola. Venho aqui de novo solicitar ao executivo que monte esse projeto. Recurso já foi conseguido, já foi pago, recurso livre. É um projeto simples, né? Se montar, hoje nós temos um modelo, nós temos a empresa aqui no município, a usina Santa Terezinha, que tem um projeto desse, começou em 2010. Tive a honra de participar, de montar essa sala de treinamento. Hoje se faz necessário, não só aqui em Ivaté, como em outros municípios também, há uma carência grande de profissional, né, em diversas áreas. Como tem um prefeito, começou com um projeto aí de montar uma oficina escola de corte e costura, está tendo dificuldade de encontrar profissional, vai levar tempo, não vai conseguir formar pessoas de uma hora para outra. Então, temos que estar preparados hoje para o mercado de trabalho, formar os cidadãos jovens que estão se ingressando no mercado de trabalho, para que venham se preparar, né, tanto na parte industrial, como na parte de desenho, na parte técnica, para facilitar. Como que a gente vai receber uma empresa hoje de grande porte, que nem a gente estava analisando, o plano diretor aí estava olhando, o Luiz Fernando estava explicando para a gente. Se vir uma empresa de grande porte, então ela vai analisar todo sua mão de obra. Se é mão de obra qualificada, manutenção de equipamentos, né? A própria usina que está aqui há décadas sofre com mão de obra, né? Os próprios empresários hoje que tem aqui no município não conseguem mão de obra qualificada, seja na parte mecânica, seja na parte industrial, seja na parte eletrônica, não se encontra profissional que consiga atender toda a sua demanda. Muitos tipos de serviço, prestadores de serviço, acaba não conseguindo pegar algum tipo de serviço específico porque não tem mão de obras.
né? Então, isso é uma demanda hoje, não só no município, mas em todo o país, né? Projeto de irrigação. Projeto de irrigação, um projeto aí extenso, vai levar muito tempo, né? Projeto de longo prazo, que vai visar atender a parte da agricultura familiar. O pessoal está perguntando, a feira do produtor não vai começar? Com que produtor? Tem pouquíssimo produtor que está parando ainda, né? O incentivo é muito pouco. O incentivo está sendo muito pouco. Porque uma coisa é o cara produzir, o produtor produzir. Outra coisa é vender a mercadoria produzida. Quem produz dificilmente consegue vender. Então, tem que fazer uma engrenagem para se encaixar, para que isso aí venha a dar certo. Então, o projeto de irrigação é como uma luva na parte da agricultura familiar. Não existe hoje produção em quantidade suficiente se você não tiver irrigação. É uma das situações que a gente pede para o executivo que venha estudar esse projeto, venha pelo menos dar início na elaboração desse projeto. Outra situação, Conjunto Eldorado, já está passando mais de 2 anos, pouca coisa foi feita para aquele conjunto, nem mesmo o estudo do custo de asfalto daquele conjunto foi feito até agora. Que eu tenha conhecimento, não. Fui contra aquele projeto do calçadão, porque até mesmo hoje foi postado na rede social uma moradora daqui de Ivaté solicitando que fosse feita a manutenção na Boca de Lobo, que a própria terra está entrando para dentro e está abrindo uma cratera. Então, assim, foi licitada aí praticamente toneladas de concreto para fazer esse calçadão, né? Interditando uma avenida, enquanto as bocas de lobo hoje estão se acabando. Bueiro sem tampa, bueiro com tampa quebrada, bueiro com boca de todo tipo, boca pequena, boca grande. Uns não passam praticamente nem água, outros caem praticamente uma moto. Os caras caem, dependendo da posição, a moto cai lá dentro, com o motociclista e tudo. Então, essa é uma situação. Então, fui contra o projeto do calçadão, sim, porque existe outras prioridades no município, né? Uniforme dos gari, até agora não tem, né? Falar principalmente dos gari, porque todos dias estão na rua, tem que ter uniforme que destaca, com faixa refletiva, né? Não seria o básico hoje, pelo menos, o uniforme, né? Então, isso aí se estende para os demais colaboradores também. E também, né, tem um projeto, tem um requerimento aí sobre essa empresa Cometa, que já vem desde 2018. Até hoje já teve um requerimento reprovado. Até hoje não sabemos de que forma que é feita essas ordens de serviço. Quem que fiscaliza essa empresa? Porque eu estava olhando deveriam ser de harmonia, mesmo diante de divergências de ideias
sobre determinados pontos. Um homem prudente é aquele que sabe ouvir. A vereança é uma missão bonita, eficaz e que se manifesta no ato de governar. Muitas vezes ela incomoda, mas ajuda o desenvolvimento de uma cidade maior. A nossa missão é governar, apoiar o governo no que deve ser apoiado e discordar no que deve ser discordado, e ainda fiscalizar. É ao povo que devemos prestar nossas contas. Agora, em lugares como Ivaté, tal compreensão sendo reduzida em condutas antidemocráticas, tais condutas não possuem mais espaços em dias como os nossos. É preciso ter liberdade de expressão, é preciso ter liberdade de execução da atividade da vereança, é preciso podermos ter liberdade da execução da atividade da vereança. É preciso podermos fazer o que a lei nos garante sem ameaças, xingamentos e desrespeitos. Fui ao local para comemorar a conquista, para parabenizar, confraternizar, mas o espírito que veio foi o de represária, de ofensas, e o que é pior, as ofensas foram proferidas por alguém que disse falar em nome do prefeito municipal. E ele nada fez, não desautorizou as palavras, ao fazer isso concordou com elas, ao menos é o que se presumiu, ao fazer isso concordou com elas, ao menos é o que se presumiu. O que pretendo aqui é pedir a esta Casa de Lei que não permitam como atos como este nos inibam e de continuar, que o Executivo entenda a nossa importância da mesma forma que entendemos a importância da existência de um chefe executivo. Mas algo me alegra. Quando a gente incomoda, é porque o nosso trabalho está surtindo efeito. Se nós, vereadores, estivermos errados, há caminhos legais e institucionais para provar o contrário. Mas nos calar com palavras ameaçadoras que nos diminuem não será o caminho. Há um sonho a ser perfilado, o sonho da plena democracia, e para aquele que me ofendeu, por si ou por mando, eu digo apenas, estou fazendo o meu trabalho e exijo o meu respeito. Apenas o meu respeito. Senhor secretário, há mais vereadores inscritos? Não, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, instalo a ordem do dia e solicito do senhor secretário as matérias para a deliberação do plenário. Requerimento 1 de 2023. Com fulcro no artigo 248, inciso 4º da resolução número 1 de 94, o vereador que ao final subscreve, usando de suas prerrogativas legais, pugna seja o presente requerimento levando à análise do plenário, conforme previsto no artigo 136, inciso 4 do mesmo diploma legislativo, a fim de oficializar-se o senhor prefeito municipal para que preste informações abaixo solicitadas dentro do prazo legal. Primeiro, requer que seja encaminhada a esta Casa Legislativa as ordens de serviço emitida pela secretaria responsável, autorizando a execução dos serviços conforme as necessidades e planejamento do município dos serviços prestados pela empresa contratada, Cometa Prestadora de Serviço, referente aos últimos 12 meses. Justificativa. O presente requerimento encontra-se pautado na fiscalização dos recursos públicos e dos serviços prestados pelas empresas contratadas pelo município de Ivaté. Vereador Valdir Adriano Santos. Requerimento 1 de 2023, do nobre vereador Valdir Adriano Santos, para a única discussão e votação. Os que concordam permaneçam como estão, os demais que se manifestem. Aprovado. Não há mais matéria. Não havendo mais matéria, solicito do senhor secretário se há vereadores inscritos no livro de explicações pessoais. Sim, senhor presidente, o vereador Alceu de Oliveira Mafra. Nobre vereador, tem o seu tempo de 3 minutos. Boa noite, vereadores. Boa noite, todos que se fazem presente, todos
que acompanha pela rede social. Quero agradecer o prefeito municipal por atender uma das nossas indicações, que é a luz de LED no conjunto Bela Vista. Bela Vista 1, Bela Vista 2, que ainda falta algumas coisas para ser concluído, ali do Bar do Deci, até na chegada do conjunto, que ainda não tem a rede baixa, tem que ter uma autorização da Copel, segundo eu conversei com o prefeito, e que vai ser concluído. Tivemos bastante reclamação de buracos naquele conjunto, Bela Vista 1, Bela Vista 2, conversei com o secretário rodoviário, que sempre atendeu, socorrendo, fazendo alguns paliativos naquele conjunto, e hoje o prefeito municipal visitou o nosso conjunto e disse que vai tomar as providências que tem que tomar naquele conjunto com rapidez, porque está uma situação de calamidade devido à chuva e devido aí a alguma falta de meio-fio ali naquele conjunto. Era isso, minha palavra, senhor presidente. Senhor secretário, há mais vereadores inscritos? Não, senhor presidente. Agradeço a presença dos secretários, logo mais teremos a reunião do NIL, dos vereadores, e vamos trabalhar unidos em conjunto aí para o desenvolvimento do município. Não havendo mais vereadores inscritos e mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.